Como será que eu pergunto de onde você é em inglês? É com esse questionamento que a gente inicia a nossa aula de hoje. Nós vamos aprender como se pergunta de onde você é e as respostas que a gente tem para essas expressões. Então, vem comigo! Quando a gente quer saber de onde você é, a gente tem uma expressão muito conhecida para isso, que é Where are you from? Where are you from? De onde você é? Para responder essa expressão, a gente fala I'm from e a gente completa com o nome. Ficaria assim, ó, eu sou de e aí o nome da cidade. Por exemplo, se eu quiser falar que eu sou de São Paulo, eu posso falar I'm from São Paulo. Aí você troca para o nome da sua cidade. I'm from Curitiba. I'm from Campinas. Uma outra pergunta também que fazem com relação a lugares aí é onde você mora. Onde você mora, em inglês fica Where do you live? Where do you live? Para responder essa pergunta, Where do you live? A gente fala eu moro em e aí completa com o nome. I live in. Aí você completa. Vamos tentar? Vamos fazer São Paulo, ó. Eu moro em São Paulo. Então, ó, I live in São Paulo. Aí você troca para o nome da sua cidade. A palavra cidade em português, ela é representada no inglês por diferentes palavras. Então, se a gente estiver falando de uma cidade grande, a gente usa a palavrinha city. Ok? Ó, city, que é cidade grande. Aí, se for uma cidade não tão grande assim, menorzinha, a gente troca de nome. Mas a tradução em português ainda é cidade. Tá bom? Então, ficaria town. Town. Agora já temos dois, ó. City, para uma cidade grande, e town, para uma cidade menor. E agora, se for uma vila, um vilarejo, uma cidade bem pequenininha mesmo, bem menor que town, a gente chama de outra coisa, chama de village. Village, ok? Então, agora nós temos três nomes que se referem à cidade do português, ó. City, town e village. Mas, aí, se eu quiser falar assim, ó, eu moro em uma cidade, essa informação, uma, em inglês, ela é representada pela letra A. Então, a gente fala, ó, I live, eu moro, in a, em uma, aí você completa, ó, city, cidade, town, cidade ou village, vila. Vamos fazer um exemplo? A pessoa pergunta assim, ó, Where do you live? Onde você mora? Aí você não quer ser específico, você quer falar assim, eu moro numa vila. I live in a village. Ou então, eu moro numa cidade. I live in a city. I live in a city. Eu moro em uma cidade. Aí você pergunta assim, mas eu posso falar o seguinte, assim, eu moro numa cidade grande, eu moro numa cidade que é perto de tal lugar, que é longe de não sei o quê. Você pode falar. Só que essas informações, ó, grande, pequeno, longe, perto, elas são adjetivos. E a nossa aula de adjetivos vai ser exatamente a próxima. Então, por enquanto, a gente não vai mexer neles. Porque é necessário que nesse momento aqui a gente aprenda o seguinte: como transformar uma afirmação, por exemplo, ó, São Paulo é uma cidade, transformar isso em uma pergunta, né, em inglês e saber responder de maneira positiva e negativa, antes de trabalhar com os adjetivos. Então aqui nós temos uma frase, ó, São Paulo is a city, que quer dizer São Paulo é uma cidade. Se eu quiser transformar numa pergunta, eu tenho que pegar o is e colocar ele no começo dela. Então eu pego ele lá e trago ele aqui para o comecinho da pergunta. Vai ficar assim, ó. Is São Paulo a city? São Paulo é uma cidade? Se eu quiser responder de maneira positiva, eu falo, ó, yes.
São Paulo is a city. Yes, São Paulo is a city. São Paulo é uma cidade. É só eu fazer a afirmação novamente. Vamos criar agora uma frase de mentirinha aqui e para fazer a resposta negativa. Vamos supor que eu pergunte assim, ó. São Paulo é uma vila? Como que ficaria? Is São Paulo a village? E aí eu quero falar que não é. Eu quero falar o seguinte, ó. Não, São Paulo não é uma vila. Para eu fazer essa resposta, eu vou ter que aprender que a estrutura não é, em inglês, ela é formada pelo is e pelo not. Aí a gente junta eles, contrai eles e fica isn't. Então, ó, is not vira isn't, que é o nosso não é. Agora é só pôr na frase, ó. No, São Paulo isn't a village. Não, São Paulo não é uma vila. Vamos de novo, ó. No, São Paulo isn't a village. Não, São Paulo não é uma vila. E se eu quiser adicionar um complemento à resposta? Numa resposta negativa, a gente pode corrigir a informação com um complemento, né? Você adiciona no fim da resposta e fala assim, ó. Não, São Paulo não é uma vila. Ela é uma cidade. Para a gente fazer esse complemento corrigindo a informação, nós temos que aprender esse ela é, ou ele é, e etc. Ele é feito com a palavrinha it's, que é a junção de it is. Logo a gente vai descobrir como que chama isso e trabalhar um pouquinho mais. Por enquanto, vamos aqui comigo, ó. Ela é, it is. Aí a gente contrai it's. Ela é uma cidade, é só completar. It's a city. E aí, gostou da aula de hoje? Eu espero que sim. Se você não entendeu alguma parte do conteúdo, pode voltar, assistir tudo de novo, rever suas anotações e o mais importante, praticar a pronúncia junto comigo das expressões que você aprendeu em aula. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima!